Farsa do Estadão contra Flávio Dino pode sair pela culatra. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Comacel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Comacel no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo no dia 19 de novembro, são agora 6 horas da tarde, e saiu a notícia no portal Revista Fórum, na véspera de eu gravar esse vídeo, na noite de sábado, 18 de novembro, que foi feita uma denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal, de repórteres recém-contratados do jornal Estado de São Paulo, conhecido como Estadão, que atuaram na reportagem, enfim, no factoide que o Estadão divulgou contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, sobre a história lá da dama do tráfico do Amazonas, que eu comentei um pouco nesse vídeo que está passando aqui no card. A denúncia, segundo a reportagem, que tem prints do momento em que os denunciantes estavam formulando a denúncia pela internet. Para quem não sabe, no Ministério Público do Trabalho você pode formalizar uma denúncia de forma online. Você abre lá a página de denúncia e você vai preenchendo tal. Então, a reportagem da revista Fórum, assinada pelo jornalista Marcelo Ayler, aponta que os repórteres denunciaram a editora de política do Estadão, Andresa Matais, e consequentemente o jornal Estado de São Paulo, por assédio, por ter obrigado os repórteres a enviesar o conteúdo apurado em relação a essa mulher que o Estadão deu o nome de Dama do Tráfico do Amazonas. Segundo a denúncia, os colaboradores do jornal disseram que a Andresa Matais os obrigou a enviesar os dados, a adotar inclusive o apelido jocoso de Dama do Tráfico, e que o objetivo da Andresa seria minar a candidatura do Flávio Dino, ou a consideração, porque não é bem candidato, a consideração do nome do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, e que ela queria, com isso, favorecer o nome do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que nesse momento é o presidente da Corte de Contas Nacional, do TCU. A Andresa disse que é amiga, segundo a denúncia, que é amiga pessoal do Bruno Dantas e, aspas, dos denunciantes, dando aspas a Andresa, devedora a ele de uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a revista Fórum traz aqui o teor quase todo das denúncias. Os denunciantes, inclusive, dizem, aspas, que são uma tática que imita operações de desinformação de arapongas e outros profissionais de, aspas, inteligência, pois não ausência de fatos que indiquem o favorecimento ou uma comunhão de desígnios com a tal chefe do tráfico. A fabricação da notícia busca conferir verossimilhança a uma narrativa a qual Dino pareça alguém ligado ou simpático ao narcotráfico e assim seja considerado nome próprio para o STF. Como eu comentei já antes, inclusive no blog de texto também, tudo isso uma grande lorota. Primeiro que a tal senhora lá da Dama do Tráfico, ela foi, inclusive, a Brasília, também teve visitas e coisas no Ministério dos Direitos Humanos. A questão dos direitos humanos, ela foi indicada pelo governo do Amazonas a participar de um fórum lá, e aí o Ministério custeou a passagem dela do Comitê de Tortura, de Direitos Humanos em Presídios. O fato dela ser mulher de preso, independente de quem seja esse preso, não é mais criminosa por si só. O Estadão disse que ela visitou o Ministério da Justiça
já condenada, o que é uma inverdade. Ela foi, uma ação que ela responde, enfim, ela foi inocentada em primeira instância e foi condenada na segunda instância. Ocorre que a visita, a ida dela ao Ministério da Justiça foi antes da condenação em segunda instância. Então, naquele momento, ela não tinha condenação alguma para que isso valesse algo jocoso, esse tipo de coisa. Segundo, que toda ação penal só se é considerado culpado após o trânsito julgado, né? Após o trânsito, condenação em trânsito de ação penal condenatória, enfim. Então ela ainda é, pela lei brasileira, considerada inocente, mas o caso não é esse. O caso é que, se essa denúncia se confirmando, e fosse esse o intuito mesmo, de fato, de que a ideia da reportagem é minar a candidatura de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal para favorecer Bruno Dantas, essa denúncia no Ministério Público, e como eu já falei nesse vídeo, vou repetir, precisa ser comprovada, aliás, toda denúncia precisa ser comprovada, denúncia, delação, etc., como eu sempre falo em todos os vídeos em que eu comento sobre denúncias, delações, esse tipo de coisa, tudo precisa ser comprovado, porque falar, até papagaio fala. Se isso for verdade, o tiro do Estadão vai sair pela culatra, porque a farsa, que já estava muito evidente, porque a história não tem pé na cabeça, na verdade é um grande meme ambulante para gerar engajamento entre seguidores da direita, da extrema-direita, enfim, que ficam arrotando bobageiras por aí. Em confirmada a farsa, reforça ainda mais o nome do Dino para o Supremo Tribunal Federal. Se é que, de fato, ali na presidência da República, o presidente Lula, seu turno, está de fato pensando no nome dele para substituir a ministra Rosa Weber. É a vaga da Rosa Weber que está em aberto agora. Porque muito se fala assim, essa coisa de bastidor, mas ninguém sabe de fato quem é. Quem é nome e quem não é. Se é o Bruno Dantas, se o Flávio Dino é, se tem um terceiro, quarto nomes, quantos nomes são, se os nomes postulados têm interesse mesmo. É muito provável que sim, que todos tenham, da área do direito, têm interesse em ir para o Supremo Tribunal Federal. Mas esse tiro pode ser pela culatra, porque, veja, tentou-se tanto minar o Flávio Dino, a ponto de criar um factoide desse tamanho, e aí a farsa ficando provada, né, porque ela é evidenciada só com o que foi publicado já está, mas para esse bastidor de produção de notícia, fortalece o nome dele, né, porque precisou-se criar um factoide desse tamanho, tentar dar uma dimensão maior do que os fatos dizem, tentar criar um clima de que o Flávio Dino é simpático a narcotraficantes, esse tipo de coisa, que vai bem ao encontro do discurso da extrema-direita, isso foi bem pensado, e aí pelos donos do Estadão, por mais que a Andresa seja simpática à linha editorial dos donos do Estadão, se os donos do veículo dissessem que não é para fazer, ela não faria. Uma coisa desse tamanho aí, ela é chefe de muita gente, mas ela também tem muito chefe em cima dela, porque a estrutura do jornal ela é verticalizada. Né? Você tem repórteres, editores, editores de editoria, editores gerais, chefe de redação, diretor comercial, é toda uma estrutura, até o dono. Então ela reproduz a vontade do dono, que é mais ou menos o que eu, no último texto que eu comentei no meu blog de texto, que eu vou deixar o link no comentário fixado desse vídeo. Então ela seguiu ali. Se esse foi o objetivo do Estadão, no qual ela tentou cumprir, esse tiro deu com os burros na água. A questão é, também confirmada essa coisa dela dever uma vaga ao Bruno Dantas do Supremo Tribunal Federal, por que é que ela deve uma vaga ao Bruno Dantas ao Supremo Tribunal Federal? Porque que favor o Bruno Dantas, atual presidente do Tribunal de Contas da União, fez a Andresa Matais, ou aos donos do Estadão, enfim, para que ela se sentisse na obrigação de ajudá-lo, de garantir, enfim, de ajudá-lo a conquistar essa vaga no Supremo Tribunal Federal, agora em aberto pela aposentadoria da ex-ministra, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. O que é que ele fez? Isso é uma pergunta também que precisa ser respondida, né? Por que essa necessidade de ajudar, né? Por que ela deve a ele? Que favor o Bruno Dantas fez a Andresa Matais? O fato concreto é,
A gente tem aqui uma denúncia, né, que é importante, que tem que ser apurada sim. Inclusive, os anunciantes lembram que o Estadão, a parte impressa e site não é concessão pública, mas eles têm uma concessão da Rádio Eldorado, e a rádio também republicou, né, enfim, transmitiu, deu ressonância a toda essa lorota, e aí usou-se concessão pública para noticiar um fato produzido erroneamente. Veja, porque o noticiário, repórteres, veículos de imprensa, eles podem cometer erros. É o chamado barrigada. A barrigada é o erro involuntário. Eu errei, eu tentei acertar, não apurei corretamente, tive pressa para publicar, esse tipo de coisa, tem uma barrigada. Mas o que a gente está vendo aqui é uma mentira montada. Identificou-se lá que a pessoa foi, aquela senhora foi ao Ministério da Justiça, ela foi ao CNJ, ela passeou Brasília, ela é de uma ONG ligada a direitos humanos em presídios no Amazonas. E aí criou-se toda essa... Ah, é a esposa de um cara ligado a uma facção criminosa. Eita, já não pode. Isso por si só não é crime. O que é que a gente tem que fazer? Não, eita, ela foi condenada. Acontece que ela foi condenada após a visita ao Ministério da Justiça. Mas aí a narrativa já está criada, montada e disparada aos montes nas bolhas bolsonaristas na internet, enfim. Já está criada aos montes. Os outros veículos da grande imprensa reproduziram esse conteúdo sem checar de fato, né? E não fazem a meia-culpa, por exemplo, de que quando ela esteve no Ministério da Justiça, ela não estava condenada a nada. Então não há sequer a falsa polêmica nesse sentido aí, da presença dela no Ministério e outros órgãos em Brasília. Então é preciso que isso seja verificado. Se isso for ficar confirmado, no caso, por que a denúncia foi no Ministério Público do Trabalho, né? Se isso ficar confirmado, está aí, a gente tem uma questão de assédio em cima desses repórteres. Existe o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que está no link, que está no comentário fixado, mas ele não é lei, né? Então ele é muito mais uma carta de intenções lá. Então uma série de situações lá, e ela infringiu todo o Código de Ética dos Jornalistas com esse caso da dama do tráfico, repito, em que a denúncia seja confirmada. Tem um cara que trabalha aí para um portal também de Brasília, que ele ficou conhecido por legendar vídeos, e a postura dele nas redes sociais é de que ele se sente o suprassumo do jornalismo brasileiro, mas o grande trabalho que ele faz é legendar vídeos. E ele questionou que os prints que estão no link do portal da Fórum são prints do momento em que você está preenchendo as denúncias, né? O passo a passo. Eu tomei o cuidado antes de gravar esse vídeo e abri aqui o site do Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal, fui lá em serviços, cliquei em investigados e ele aparece do mais recente para o mais antigo, e logo o primeiro está aqui, SA, o Estado de São Paulo, dada entrada em 17 de setembro, ou seja, a denúncia foi protocolada. Não há problema do tipo do print da revista Fórum, porque é uma denúncia. Tanto faz se está ali o passo a passo do preenchimento do formulário eletrônico de denúncia ou um documento em PDF, o que quer que seja, tem a mesma serventia. Mas como aquele jovem, né? Eu acho que eu sou mais velho que ele não passa de um grande baba-ovo da grande imprensa de patrão, ele tomou umas dores que não sequer são dele, né? E aí fico imaginando que ele deve ver esse tipo de coisa também na redação que ele trabalha e deve concordar com isso. Uma pena. Fato concreto, a farsa cada vez mais desmontada, comprovada essa denúncia, o tiro pode sair pela culatra, porque se era para favorecer o Bruno Dantas, enterrou o nome do Bruno Dantas, porque tem que saber até que ponto, inclusive, ele tem participação nisso. E, convenhamos, o jornalismo da grande imprensa sempre faltando ao Brasil, e o do Estadão mais ainda, né? Aliás, o Estadão sempre só se preocupou com a Faria Lima, lá em São Paulo, dos ricos, lá de São Paulo.